Quer saber como fazer lindos coelhinhos de Páscoa? Então fica comigo que hoje eu te mostro como. Olá, meu nome é Viviana, sou professora de biscuit e trabalho nessa área há mais de 12 anos. E já ajudei centenas de pessoas a aprenderem como fazer noivinhos de biscuit personalizados do zero, de forma simples e prática. Através do meu curso de modelagem em biscuit, que está no primeiro link aqui embaixo da descrição. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você também vai adorar. E não esqueça de deixar seu comentário e dúvidas, curtir, se inscrever no canal para não perder nenhum dos novos conteúdos. E se você é um daqueles que gosta só de olhar, olha o passo a passo à vontade, compartilha, comenta. Mas se você é um daqueles que sempre fica morrendo de vontade e não tem coragem de começar a fazer, então hoje é o dia para você pegar suas ferramentas e vir comigo. Porque esse tutorial eu garanto tá super fácil, muito fofo e você vai ter um ótimo resultado. Para começar a fazer esses lindos coelhos, vamos pegar um pouquinho de massa num amarelo bem clarinho, pegar mais ou menos 10 gramas para fazer essa bolinha da cabeça. E vamos começar a marcar o nariz. A gente tenta deixar ele meio arrebitadinho aqui. Feito isso, vamos pegar duas bolinhas bem pequenininhas de massa na cor branca e vamos colocar um do lado do outro para fazer aquelas bochechinhas, eu não sei como é que chama, aquele focinho pequenininho arredondadinho que eles têm. E vamos colocar também no meio uma bolinha bem pequenininha rosa para fazer o nariz. Agora, para fazer o corpo, a gente vai pegar umas 10 gramas de massa na mesma cor. A gente marca mais ou menos. E agora vamos pegar um pedacinho de palito ou, melhor ainda, um pouquinho de arame galvanizado, que daí não enferruja, é bem mais resistente. Vocês podem colocar uma gotinha de cola e ele vai ficar ali bem firminho. Já aproveitamos e marcamos ali a entradinha onde vai ser as pernas. Como esse bonequinho aqui eu quero ele deitadinho, esse coelho, eu vou esmagar um pouco a barriga e deixar ela meio ovalada. Mas, se fosse para ficar sentadinho, daí vocês já deixavam ele sentadinho e não faziam essa parte. Para fazer a cenourinha, eu peguei um pouquinho então de massa na cor alaranjada, fiz um conezinho e agora eu faço pequenas marcaçõezinhas para simular aquelas linhas que a cenoura tem. Faço essa parte e eu já posso posicionar aqui no nosso coelhinho, ver se eu gostei do tamanho e se eu gostar eu já posso colar, eu escolho aqui o lado que eu quero e já deixo. Aproveito e já faço uma bolinha bem pequenininha para fazer o rabinho e eu já colo ali atrás. Para as perninhas, eu vou pegar então 2 pedacinhos de rolinhos assim de massa na mesma cor. Vai ter mais ou menos umas 2 gramas, entre 1,5 grama e 2. Eu faço esse rolinho, já dobro ali o joelhinho e já aperto. Se precisar, pode pôr uma gotinha de cola, mas como o meu tá bem úmido, ele vai aderir sem cola mesmo. Já escolho a posição, pressiono, faço a mesma coisa do outro lado e vou deixar ele quietinho ali secando. Para fazer o bracinho, eu vou pegar também 1,5 grama, mais ou menos, de massa. Eu sempre achato um pouquinho ali onde vai ser a mãozinha. E eu gosto sempre de fazer assim uma voltinha que marca um pouco essa questão do pulso ou do pezinho, né? Dependendo de onde você vai colocar. Que eu acho que fica mais bonitinho. Então, eu aproveito e dobro a pontinha como se fosse uma mãozinha segurando a cenoura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, então, ó, eu dou uma roladinha, marco um pouquinho do pulso e eu já vou colocar do outro lado e fazer ele segurar também a parte de baixo da cenoura. Pode pôr uma gotinha de cola na mão, que daí ele fica bem firminho já na posição certa.
Para fazer a orelha, eu posso fazer orelhas pequenas ou orelhas grandes. Esse aqui eu vou fazer com orelhas menores, então eu vou fazer um pouquinho de massa, faço como se fosse uma gotinha de chuva, eu esmago. Agora eu quero dar uma leve dobradinha no meio para fazer esse vinco. E aqui eu posso escolher a posição que eu quero, se eu quero ela caidinha para o lado, se eu quero em pezinha. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado da orelha, tentando sempre deixar os dois lados do mesmo tamanho. Para essa orelhinha, eu usei 1,2 mais ou menos 2 gramas, 1,2 gramas mais ou menos de massa. Aqui eu posso juntar, então colocar assim em pezinha, pro ladinho. Eu escolhi deixar deitadinho, já colhei e vou colocar um lacinho aqui no meio. A cenoura, a gente continua então trabalhando nela. Eu vou fazer pequenas folhinhas verdes saindo da pontinha ali da cenoura. Para isso, é só furar um pouquinho, passar um pouquinho de cola e colocar aquelas folhinhas que a gente fez. Coloca, pressiona e deixa secar, que dá certinho, ela fica bem firminha. Então, a primeira está feita, a parte da pintura a gente faz no final. E para fazer a segunda, então eu vou fazer a mesma coisa, só que numa posição diferente. Então, eu fiz a mesma estrutura de cabeça, a mesma estrutura de corpinho, com a mesma medida. Só que esse vai ficar sentadinho, então eu já aperto aqui para ficar retinha a parte onde vai ficar sentadinha. Volto a fazer uma cenourinha. A cenoura pode ser maior, não precisa necessariamente ser do mesmo tamanho. Fica até legal, às vezes, fazer cenouras de tamanhos diferentes para cada personagem. Daí um personagem pode ficar com um jeitinho mais guloso, né? Então, vocês podem brincar com isso. Eu não fiz dentinho nela, mas poderia fazer 2 dentinhos, por exemplo, em um e no outro não fazer. Também dá um pouco de personalidade e deixa mais engraçadinho. Eu fiz a mesma coisa que na cenoura anterior, eu fiz várias marcações e vou deixando ali secar. Agora volto a fazer as perninhas, então eu pego um pouquinho de massa, eu sempre achato ali o pedacinho do pé. É bom sempre dar aquela vincadinha na separação da perna com o pé e eu sempre gosto de fazer ela levemente dobradinha. Então eu pressiono ali e no lugar onde eu pressionei eu passo um pouquinho de cola, pressiono e deixo secar na posição já certa. Vou pegar um pouquinho de massa, fazer o pomponzinho ali do rabinho dele e já deixo ali secando. Aqui eu já aproveito, abro a parte de trás da cenourinha, faço um buraquinho num tamanho razoável para caber as folhinhas. E eu já posso escolher a posição que vai ficar essa cenourinha. Então, eu posso passar um pouquinho de cola e já deixar ali na posição. Dessa vez eu quero ela para o outro lado. Agora eu vou pegar então massa para fazer os bracinhos, né? Não são mais as perninhas. Eu sempre achato então a pontinha, dou uma leve separaçãozinha entre a mão e o bracinho, faço um pulso. Eu sempre dou uma esmagadinha na ponta. Já dou uma dobradinha e faço a mesma coisa do outro lado, então. Esmago a ponta, faço o pulso, dou uma apertadinha sempre na pontinha. E eu dou uma leve dobradinha assim na parte do cotovelinho. E aí esse braço já tem um leve movimento. Aperto onde eu vou colar. Eu vou umedecer, mas vocês podem passar um pouquinho de cola, se preferirem. Como o meu está todo úmido, ele vai aderir bem desse jeito. Se for uma peça maior, daí é sempre bom vocês colocarem um pedacinho de arame, que daí ele vai dar mais sustentação. Como é uma peça bem pequenininha, só apertar ele já vai colar, já é suficiente. Tomamos cuidado para que a mãozinha encaixe certinho segurando a cenourinha. E para ela secar na posição certa, podem passar uma gotinha de cola
Então, ela vai ficar bem fortinho ali e ele vai secar bem certinho segurando a cenoura. Agora, a gente vai passar então para fazer as folhinhas da cenoura. Também podem fazer folhas mais longas, não precisa ser do mesmo tamanho da folhinha anterior, da outra cenoura. E desse jeito a gente brinca com essas características, né, para dar mais modelos, para ficar diferente. Aqui eu fiz 3 folhinhas, no outro eu tinha feito 2, por exemplo. A orelhinha dessa vez eu quero ela mais longa, então esse daqui eu vou fazer cada orelhinha com 1,6. Fiz ela mais longuinha e a parte mais fininha ali eu vou dar uma dobradinha. E eu já quero dessa vez as orelhas mais caidinhas. Eu não quero elas, como não são tão curtinhas, eu quero elas caindo assim pros ladinhos, assim pra gente brincar, né, com essa orelhinha. Inclusive dava pra fazer uma orelha bem grandona, tocando até a parte de baixo, que ia ficar bem charmoso. Vou fazer as duas para trás, mas dá para fazer, por exemplo, uma para trás e uma em pé, como se estivesse escutando alguma coisa. Então, é sempre bom vocês irem brincando, então vocês conseguem fazer uma variedade bem maior de coisas fáceis, sem muita modificação. Pressionou bem, ela vai aderir, e agora para fazer o laço eu também vou fazer um lacinho mais longo. Então, vocês podem usar um molde de laço ou fazer. Eu tô fazendo o laço mais bobo do mundo, tá? Eu vou fazer 2 gotas, unir elas ali na ponta e vou colocar uma bolinha ali no meio, apertar e tá pronto o meu lacinho. Para ele ficar um pouquinho mais marcadinho, eu posso fazer pequenas linhas com uma estequinha. Então, eu faço pequenos detalhes que chamam mais atenção, acabam deixando mais bonitinho. E esse daqui eu quero que tenha aquela parte assim, né, aquela fita pendurando para debaixo do laço, que eu acho que vai dar um charme caindo assim sobre a cabecinha dela. Então eu vou fazer 2 perninhas nesse meu lacinho e eu vou só pressionar que ela já vai aderir. Pro lacinho, vocês podem passar um pouquinho de cola para ter certeza que ele vai ficar bem firminho, porque é uma coisa que acaba muitas vezes saindo fácil. Então, passa um pouquinho de cola ou umedece muito bem e daí dá uma pressionada. Eu falei de fazer pequenas marcações, então eu vou fazer aqui como se fosse aquela voltinha do laço, aquela abertura, vai ficar mais charmosinho. Na hora que eu pintar, vai realçar bastante. Para finalizar, eu desenhei com uma canetinha 2 olhinhos fechados com cílios e eu vou fazer um sombreado, que nem eu mostro em um monte de vídeos, com rosinha em todas as partes mais fundas e na bochechinha. O que vocês acharam dos coelhinhos? Ficaram mega fofos, né? Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu quero ver o comentário de vocês e se fizerem, me marquem, por favor, no Instagram de vocês. Coloca lá que eu quero ver quem que tá conseguindo fazer juntinho comigo. Um beijo enorme no coração de vocês. Espero que vocês aproveitem e façam coelhos para dar e vender. Até a próxima aula.